Estamos hoje aqui para uma gravação de mais um episódio do podcast Ecos do Tempo. Eu me chamo Luísa da Silva, sou a host desse programa e nós já recebemos convidados e convidadas bastante especiais tratando de um assunto muito importante, não só para a cidade de São Bento do Sul, mas para todas as cidades brasileiras, principalmente aquelas que têm um patrimônio histórico muito forte. A gente trabalha aqui com um projeto que é patrocinado, que é através de um edital de apoio à cultura chamado Arno Fendrich, aqui na cidade de São Bento do Sul. E hoje nós recebemos aqui um convidado que vem da cidade de São Francisco do Sul, que está com a gente aqui de forma online, que é o Márcio Rosa, arquiteto. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigada por estar aqui com a gente na gravação de mais esse episódio do podcast Ecos do Tempo. Olá, boa noite, pessoal. Márcio, conta pra gente um pouco da tua trajetória, da tua formação acadêmica, quem você é. Eu também vi que vocês completaram recentemente 20 anos, de escritório de arquitetura e design. Conta pra gente, então, um pouquinho, para as pessoas te conhecerem aí também dessa tua trajetória na parte da arquitetura. Meu nome é Márcio Rosa, eu sou arquiteto. Eu me formei em 2023. Desculpa, 2003, tá? Me formei em 2003 e eu me formei em Jaraguá do Sul, estudei, fiz a faculdade toda lá. Fiz faculdade lá, depois durante a faculdade, ao final da faculdade já, estava nos últimos semestres da faculdade, durante uma aula de patrimônio histórico, né, dentro da matéria de patrimônio histórico, a gente visitou São Francisco do Sul, que era o centro histórico mais próximo da nossa faculdade, né? E naquela ocasião a gente conheceu tanto o centro histórico, claro, né? Vários elementos, vários prédios aqui. A gente acabou visitando a Igreja Matriz, Mercado Público, enfim, Museu do Mar, Museu Histórico. E naquela ocasião eu conheci o Museu do Mar. Quando eu conheci o Museu do Mar, assim, eu diria que foi uma virada de chave, assim, para o resto da minha carreira, de certa forma, né? Porque lá no Museu do Mar eu conheci a maquete do Centro Histórico, e por essa situação de ter conhecido a maquete, eu vinha desenvolver alguns projetos ligados a ela. Então, durante a faculdade ainda, com essa questão da visitação aí no centro histórico da terceira cidade mais antiga do Brasil, São Francisco do Sul, em Santa Catarina, é que virou essa chave, então, para você focar mais, a tua vivência, até, de certa forma, a tua profissão voltada ao patrimônio histórico, é isso? Isso, eu conheci a cidade, então, mais ou menos por volta de 1999, 2000. Naquela ocasião, como eu comentei, eu conheci o Museu Nacional do Mar, que é o maior museu da América Latina, né, de embarcações. Eu também conheci naquela ocasião a maquete do Centro Histórico. Lá dentro do museu tem uma maquete, ela estava em fase inicial, eu diria, ela devia ter, assim, do que ela é hoje, uns 30%, 40% talvez, do que ela é hoje. Ela era desenvolvida por um artesão aqui da cidade, o seu Cone Baumgart. Sim. Ele fazia isso praticamente sozinho, ele não tinha muita ajuda, tinha ajuda, mas era pouca ajuda, fazia praticamente sozinho essa maquete. E aí, nos 3 anos seguintes, entre 99 e 2002, a gente montou um projeto de pesquisa, né? Eu com outros alunos da faculdade, ainda alunos, né? Montamos um projeto de pesquisa e, através desse projeto de pesquisa, a gente conseguiu um apoio para poder vir para cá. A gente vinha durante a semana, ficava alguns dias aqui. Nos intervalos do último semestre, tinha alguns dias que eu não tinha aula, né? Então, a gente pegava esses dias, vinha para cá, passava o dia inteiro, às vezes 1 ou 2 dias, trabalhando na maquete. Bacana. E como que a gente já pode conectar, então, essa tua vivência aí com maquete, com o Museu do Mar, nessa questão da educação patrimonial, né? Hoje o nosso tema principal aqui desse podcast é a educação patrimonial e a legislação dessa área. E você acredita que o desenvolvimento da maquete, até ter envolvido outros alunos também ainda acadêmicos, do curso de arquitetura, vinculou algo com a educação patrimonial? Como é que você enxerga esse termo, educação patrimonial? Como que isso fortalece até mesmo o sentimento de pertencimento das pessoas? Como que você, hoje, profissional dessa área, enxerga isso?
Eu acho que é bem por aí mesmo, né? É um sentimento de pertencimento. Eu acho que tem muito a ver com isso, educação patrimonial. Essa maquete, ela representa a cidade de São Francisco do Sul, o centro histórico de São Francisco do Sul, na década de 1940. Então, a gente fez muita pesquisa na época, né? Visitando moradores, visitando alguns imóveis aqui no centro. E esse projeto, a gente ficou conectado com ele, ligado a ele, até mais ou menos o ano de 2003, mais ou menos, né? Uhum. Aí a gente acabou a faculdade, viramos arquitetos, né, formados. Continuamos assim, ainda mesmo assim, montamos um projeto com parceria aqui da Câmara de Vereadores. E aí ficamos por um pouco mais de meio ano, trabalhando daí como profissional, como arquiteto, nessa maquete. Porém, ao final do contrato, o contrato não foi renovado, e a gente, enfim, tinha que trabalhar, né? Sim. Tinha que tocar a vida. O outro arquiteto que trabalhava no projeto acabou voltando para Jaraguá do Sul. Eu recebi um convite para trabalhar acompanhando as obras que estavam sendo feitas no Centro Histórico de São Francisco do Sul. Uhum. Eram obras do programa Monumento, um projeto federal, né? Do governo federal. E eu continuei no Centro Histórico acompanhando as obras por mais alguns anos, né? E a maquete do museu, eu não tinha mais tanto contato com a maquete, eu acabei não indo mais a executar a maquete, né? Eu me desliguei desse processo, desse projeto. E aí comecei a trabalhar com um patrimônio histórico e com projetos, né? E por isso que a gente fez esse mês de junho agora, a gente fez 20 anos do escritório, né? Uhum. Do nosso escritório aqui. E porque lá em 2005, né? Foi quando eu me desliguei um pouco da maquete ali e aí comecei a elaborar projetos, a vender projetos, né? A atender clientes que vinham nos contratar para fazer projetos. Uhum. Mas a questão da educação patrimonial, já na época que a gente estava lá trabalhando na maquete, como voluntário pela faculdade, e depois como arquiteto já formado, a gente atendia muitos alunos de escola. Né? O Museu do Mar é um museu que era muito visitado por escolas. Né? Infelizmente, o museu está passando por um período fechado agora, né? Mas enquanto o museu esteve aberto, ele tinha muita visitação de escola. Então a gente tinha assim o privilégio até, né, de atender muitas crianças e jovens, né? Porque as pessoas passavam pela maquete e perguntavam: o que é isso? Por que essa casa aqui está com esse aspecto antigo, né? Uhum. Por que essa rua aqui, por exemplo, parece que é barro e não é calçamento? Porque hoje é, né? Então eu acho que essa a rememoração foi muito importante, né? Eu acho que criava assim um sentimento de pertencimento mesmo, sobretudo para as escolas que eram de São Francisco do Sul, Sim. né? Porque tinha muitas escolas de fora, as pessoas não conheciam a cidade, chegavam aqui, viam uma cidade histórica, iam lá na maquete e a gente explicava que a maquete era da década de 40, 1940. Uhum. Mas elas não conseguiam perceber direito, né? Porque tinha alguns elementos que ainda existem, né? A igreja estava lá, o mercado público estava lá, o Museu do Mar estava lá, o prédio do museu, né? Mas para as pessoas da cidade, eu acho que essa relação de você conhecer o passado e dar valor ao que você conhece, para daí aplicar isso no presente, sabe? Isso foi uma coisa muito legal, sabe? A nossa pesquisa para entender como eram as casas na década de 40, Sim. porque algumas delas sofreram mudanças, né? Ao longo do tempo, é normal, né? Assim, a cidade evolui, né? Uhum. E isso foi muito legal, porque conversar com os moradores, donos das casas, né? Apresentar esse projeto para as crianças, com esse olhar também do morador, de como era naquela época, porque tinha moradores que eram donos das casas desde a década de 1940, ou herdeiros, né? Ou filhos dos donos. Sabe? Isso foi muito legal, foi gratificante também. Uhum. E essa maquete, Márcio, só explicando um pouquinho mais, assim, né? Como você abordou a questão da visualização, muitas vezes fica muito no intangível, né? As pessoas não conseguem imaginar como era. Eu não vivi naquela década, né? Já sou mais jovem e tal. Então, também, né, tive informações da construção dessa maquete, de que vocês iam até os casarios antigos, né? Dizendo assim, mediam e faziam daí a escala, né? De uma forma muito menor para caber tudo isso dentro da maquete, né? Então, como que é esse trabalho manual de um arquiteto? Como que funciona isso até, né, para a gente? Eu não sou da área, então é muito curioso saber como que você pega
um casario antigo, né, que tem um tamanho normal, digamos assim, como a gente conhece, né, com portas e tal, e diminui isso para uma escala muito menor para caber dentro de uma maquete. Então, a maquete ela está numa escala de 1:75. Significa que ela está 75 vezes menor Nossa. do que o tamanho real, né? E tem tudo lá, né? Tem os personagens, as pessoas, né? Tem tudo que que tinha na década de 40, ou quase tudo que tinha lá, a gente conseguiu representar. Uma das coisas que eu acho legal, que aconteceu, que foi bem legal, assim, do nossa... Quando a gente ia fazer os levantamentos, né? A gente tinha que entrar na casa das pessoas, né? E em alguns momentos, teve uma situação muito legal, que a gente entrou na casa de um casal, eles eram bem idosos, e a gente mediu tudo e tal, e estava quase indo embora, e a senhora nos convidou para tomar um café, porque era aniversário dela, e ela falou que eles estavam só os dois sozinhos, que os filhos não iam poder aparecer, né? Era um dia tarde, né? De semana, os filhos não moravam na cidade, em São Francisco, e que elas, por a gente ser jovem lá e tal, ela falou, pá, se vocês quiserem ficar aqui e tal, vai dar uma lembrança aí dos nossos filhos e tal. E assim, isso foi uma situação de tantas outras que aconteceram tão marcantes assim para a gente nesse período, sabe? Foi muito legal. Que bacana, que bacana. E essas pessoas, né, residentes dessas casas, eles chegaram a ver essa maquete pronta? Eles chegaram a ver lá a miniatura das suas casas, das suas propriedades nessa maquete? Então, eu acho que para responder essa tua pergunta, eu vou resumir um pouquinho a história da maquete. Eu vou tentar ser bem prático, tá? A maquete, como eu te disse, eu me desconectei dela lá pelo ano de 2003, mais ou menos, tá? Aí eu fiquei um bom tempo sem trabalhar na maquete. O seu Cone Balgart, que era o artista, né? Que ele era o responsável pela maquete, ele, na época que eu trabalhava, ele já era idoso, né? Na época que eu estava lá com ele, ele já tinha perto de 70, mais de 70. Então, isso foi se desenrolando, ele foi ficando mais idoso, lógico, né? Ali, menos ativo, na verdade, né? E ele foi perdendo o ritmo, sabe? Sim. Ele não conseguia manter o ritmo de produção. E a maquete foi aos poucos ficando não abandonada, mas com um ritmo muito, muito lento, tá? Então ela não estava aberta ao público. As pessoas visitavam a maquete, elas visitavam uma oficina, na verdade. Uma parte muito pequena dela estava exposta e boa parte dela ficava dentro de uma oficina, né? Que futuramente ia ficar exposto, ia ser arrumado de um jeito que ficaria toda ela exposta. Mas naquele momento era uma parte muito pequena que estava visível, né? E aí o seu Cone foi se desconectando do processo, do projeto, aliás, né? E em 2016 eu já tinha escritório, enfim, e tal, né? Eu montei um projeto para captar patrocínio, né? Fui até o museu e falei, gente, eu acho que dá para acabar a maquete. O pessoal, vai acabar? Sério? Consegue? Conseguimos, claro. Montei um projeto, fui atrás do patrocínio, a ArcelorMittal patrocinou o projeto, né? E a gente terminou a maquete. A gente levou 3 anos, dos 16, 17 Caramba. e 19. A gente finalizou a maquete, né? E ainda graças, né, que ainda a gente conseguiu chamar o Cone para a inauguração, né? Essa finalização também foi muito legal, porque para finalizar a maquete, né, eu tive que montar uma equipe totalmente independente, não era equipe do meu escritório, né? Eu montei equipe indo em faculdades, dando treinamento a alguns alunos de faculdades, fazendo até uma espécie de um processo seletivo, né? Para alguns alunos eu fiz um processo seletivo, chamei algumas pessoas para trabalhar. Chamei o meu irmão, que é arquiteto, Paulo, ele foi trabalhar porque eu sabia que ele tinha qualidade, né? Eu não precisei selecionar, na verdade, né? Foram 2 ou 3 pessoas que a gente não precisou selecionar, a gente já contratou, e alguns outros a gente teve que fazer uma seleção. Eu lembro que tinha, por exemplo, a gente fazia para fazer árvores. Imagina uma maquete daquela, quantas árvores tem? Nossa. Então, centenas, entende? Então a gente ia eu fui nas faculdades, em algumas faculdades, em 2, na verdade, em Joinville. A gente ia lá e fazia lá no laboratório da faculdade várias árvores. Começava lá, o processo era assim, eu ia lá, apresentava a maquete, começava as árvores lá, e aí fazia parte do processo terminar a maquete lá no museu. Então eles iam até o museu, passavam um final de semana lá, um sábado, na verdade, ficavam um sábado de manhã, chegavam e finalizavam as árvores e colocavam as árvores na maquete. Eles mesmos, né, aplicavam e viam as árvores que eles tinham feito, né, ali na maquete. Isso também foi bem legal, né? E infelizmente, né, muitas pessoas viram a maquete pronta, muitas, tá? Da cidade, inclusive, né? Mas, infelizmente, a maquete ficou pronta no finalzinho de 2019 e, infelizmente, em 2020 veio a pandemia, né? Sim. Logo no começo de 2020. E aí o museu ficou fechado
E desde então o museu, pelo menos a parte da maquete lá, não abriu mais, né? Então a gente está aí já há 5 anos com o museu fechado lá e a maquete não está acessível. Que pena, né? Nossa, um Pena, trabalho né? tão grandioso, assim, com tantas mãos e tantos conhecimentos, saberes e fazeres envolvidos, né, para não estar. Mas, enfim, a gente sabe que tem algumas questões por trás do Museu do Mar, né? Esperamos que nos próximos anos aí a gente consiga também visitar isso aí. Então, não vou dizer de uma simples maquete, porque não é simples, né? O projeto é grandioso, teve muito trabalho, mas no sentido de, a partir de algo visual, você consegue ter uma educação patrimonial que, né, no meu entendimento, não foi somente para os acadêmicos, né, do curso de arquitetura, que estavam ali com as suas habilidades e conhecimentos na área fazendo a maquete, mas também provavelmente teve muita conversa com esses proprietários desses bens, né, muita troca, muita escuta ativa também, né, desses detalhes dessa arquitetura. E como você falou no começo ali também, a questão das escolas, né? Indo, turistas também, não vamos deixar os turistas de lado, né? Quando a gente fala em educação patrimonial, o turista também precisa ser muito educado nessa questão. Então, nesse tema, né, já pela maquete, a gente já viu que tem como trazer, né, essa questão da educação para o cidadão, seja ele da cidade, onde tem esse atrativo turístico, ou seja, também pessoas de outros locais. E, Márcio, agora a gente trazendo um outro tema, né? Um segundo tema aqui da nossa conversa, que é o que a gente muitas vezes acha que é complicado, que é a legislação, né? E quando a gente fala em bem tombado, parece que todo mundo se arrepia também, porque, nossa, não dá para fazer nada, agora que está tombado, eu não posso, né, mudar um quadro do lugar e tal. E, né, vocês, a MRA Arquitetura e Design, têm essa experiência em trabalhar com projetos arquitetônicos, né, de bens tombados. E falta muito essa clareza, né, do que dá, do que não dá. Então, eu gostaria que você trouxesse, assim, muito dessa experiência que vocês têm, talvez comentando, não sei se você vai lembrar de cabeça, aí algum número, a gente já fez tantos projetos, né, vinculados a bens tombados, que você trouxesse, assim, essa experiência que vocês têm, para depois a gente ir um pouquinho mais a fundo com dicas, né, que eu sei que também vocês conseguem desmistificar muito essa questão de não é tão difícil assim, né, dá para fazer, mas tem os caminhos certos. Então, traz para a gente aqui um pouco dessa experiência que vocês têm como escritório de arquitetura. Então, hoje nós temos aqui em São Francisco do Sul aproximadamente pelo menos uns 40 projetos já desenvolvidos dentro do Centro Histórico Tombado. Lembrando que São Francisco do Sul tem o Centro Histórico tombado por perímetro e por paisagem, né? Então, tem um perímetro determinado, tudo que está dentro desse perímetro, a princípio, tem valor histórico e arquitetônico. É claro que tem algumas ressalvas, algumas exceções, terrenos vazios, obras já muito modificadas, né? Ou obras que na época do tombamento o terreno era vazio e foi criado um projeto 100% mais novo, enfim, né? E que não tem valor histórico. Ou obras que foram tão modificadas que elas já não remetem mais a valor histórico e arquitetônico nenhum, tá? Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Hoje, o nosso escritório fica numa casa histórica, né? Uma casa centenária, uma casa que deve ter aproximadamente uns 100, algo perto de 100, 110 anos, ali a casa que a gente hoje, onde fica o nosso escritório. Eu acho que essa questão da legislação, do que pode, o que não pode, ela parte de uma falta de informação meio generalizada, assim, sabe? Eu acho que as pessoas não têm muito a noção do que pode e o que não pode, sabe? Parece, dá a impressão, e bem como tu falasse ali, né? Nossa, agora minha casa é tombada, ou quando tu não tem um tombamento, né? Quando é muito específico, né? Quando tem cidades, por exemplo, que tem tombamento individual, né? Sim. Nossa, agora que a minha casa é tombada, eu não posso fazer mais nada, né? Eu acho que não é bem assim, é claro que não é bem assim. Existem algumas leis, é óbvio que também tem isso, tá? Algumas normas, tá? Essas normas, eu acho que todo mundo que tem uma casa, todo proprietário que compra uma casa, que adquire, que herda uma casa, que está dentro de um núcleo tombado, por exemplo, ou que é uma casa que tem valor histórico, arquitetônico, ele herda junto todo o que é inerente a isso, sabe? E a pessoa tem que entender isso,
sabe? E aí ela vai entender, dentro de cada caso, se isso tem menos ou mais valor, né? Ou se... para quê? Para que eu entenda que tipo de intervenção que eu vou poder fazer ali ou não. Posso ampliar? Posso mudar o telhado? Posso mudar a parte interna da casa, né? Então, eu acho que o que falta é também uma conversa também, eu acho, sabe? Dos órgãos de patrimônio histórico, para que isso fique um pouco mais claro, Sim. sabe? E seja um pouco mais transparente os meios de análise e de resposta para uma determinada análise de projeto, sabe? Uhum. Essa questão de desmistificar um pouco esse assunto, porque a JCI São Bento do Sul vem trabalhando já nessa área de patrimônio histórico há alguns anos, né? Não é um escritório de arquitetura, né? É uma ONG, mas que identificou essa lacuna, né? E por ser em São Bento do Sul, nós temos muitos patrimônios tombados aqui também. Essa falta de entendimento e principalmente assim, se fala nisso, as pessoas já têm repulsa, né? E esse programa de podcast, né, esse projeto, ele já vem de um fluxo, de uma linha do tempo, de várias outras ações que foram feitas, e a gente ainda percebe, o ano passado foi feito um seminário, né, trouxemos outros profissionais para falar sobre isso, de que o proprietário, muitas vezes, ele não vai nem na prefeitura para perguntar, né, como que ele pode proceder, ou num órgão também, uma fundação cultural, enfim, porque não sei, né, se a informação que ele está querendo e ele vai receber talvez não seja aquela que ele quer ouvir, então é melhor nem perguntar, né? Mas a função nossa aqui também é trazer isso, né, com pessoas que entendam no assunto, especialistas que trabalham, não fiquem só na teoria, mas que trabalham com isso e digam, olha, o caminho pode ser esse, né? Porque cada caso é um caso. Não adianta a gente chegar aqui e dizer assim, olha, vai por esse caminho, que pode ser que esse teu caso seja um pouco diferente, né? E como que vocês percebem, assim, vamos pegar e criar aqui um cenário, né? Por exemplo, assim, eu, Luísa, tenho um bem tombado, né? Tenho uma casa tombada, enfim, num núcleo aí. Qual seria o primeiro passo para que eu faça uma modificação, né? No meu enfim, na minha casa aqui, no meu empreendimento, se eu quiser, por exemplo, ele é residencial e quiser transformar ele em comercial, né, dar um fim turístico para ele. Então, assim, algumas dicas básicas que você possa dar para encaminhamentos. Então, vamos lá. O que a gente sugere aqui é que, por exemplo, a pessoa que é proprietária de um imóvel desse, que tem interesse em fazer algum tipo de intervenção, né, como tu bem comentaste, é uma residência, eu quero transformar num restaurante, por exemplo, né? O melhor caminho seria procurar um profissional e um arquiteto ou até mesmo um engenheiro, mas de preferência um arquiteto, porque o arquiteto tem cadeiras na faculdade, estuda a parte de patrimônio histórico, né? Então, assim, esse arquiteto ele vai, dependendo da formação, dependendo do conhecimento e a área de atuação dele, né, ele pode te ajudar mais ou menos, mas na prática, né, é mais ou menos isso, a pessoa vai procurar um profissional. Esse profissional, de preferência, se ele já tiver um contato com o patrimônio histórico, com os órgãos de patrimônio histórico, né, se ele já tiver essa interação com os órgãos de patrimônio histórico, ele já vai saber se a ideia da pessoa é coerente com o mínimo de preservação, né, do bem, né, ou não, né? E aí fica mais fácil de lidar a situação. Aqui no escritório, assim, eu vou dar uma experiência, vou contar um pouco da experiência nossa, como é que a gente faz, tá? Quando um cliente chega aqui, é dono de um imóvel no centro histórico, o órgão que analisa aqui é o IPHAN, né? É o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN, ele usa algumas normativas e algumas leis, né, que são federais, para poder fazer análise, certo? E também tem algumas condicionantes muito específicas, por causa do tipo do tombamento que é aqui no centro histórico, tá? Mas, em vias gerais, o que a gente faz é entender o que o cliente quer. E a gente aqui, por exemplo, a gente nem assina contrato com o cliente sem fazer uma conversa informal com o IPHAN, sabe? Sim. Eu já levo para o IPHAN uma conversa informal, né? Ali, faço uma reunião, enfim, né? Explico mais ou menos o que o cliente quer. E dentro dessa conversa eu já entendo como é que eu consigo medir a temperatura ali para entender se aquilo ali vai ser bem-vindo ou não. É claro que a gente tem bastante experiência, né? A gente está 20 anos trabalhando aqui. Sim. E eu praticamente os nossos primeiros projetos aqui no Centro Histórico, nossos primeiros projetos em São Francisco
alguns deles foram no centro histórico, né? Uhum. Como eu tinha trabalhado já no IPHAN, para a Unesco, eu já tinha muito contato com eles, né? Então eu já tinha bastante noção, na verdade, assim, no começo um pouco, depois bastante noção do que pode e o que não pode, né? Até porque eu acho que a base da análise da proposta é Uhum. coerência, tá? Na minha opinião. Uhum. A gente tem que ser coerente. Eu quero transformar uma casa num restaurante. Ok. Vai ser fácil eu ter acessibilidade, por exemplo, né? Sim. O restaurante vai ter acessibilidade. Vai ser fácil eu entrar com uma entrada de energia um pouco diferente, porque talvez tu tenha equipamentos que precisem de uma carga de energia maior, né? Eu vou ter uma ventilação adequada para o ambiente de cozinha, sabe? Então, assim, ou para, não necessariamente um ambiente de cozinha, mas eu vou ter uma capacidade de botar uma coifa, por exemplo, e Uhum. sair com esse exaustor da coifa. São elementos que eu estou usando o exemplo de um restaurante, por Sim. exemplo, mas podia ser qualquer comércio, né? Eu acho que sim, eu parto do princípio aqui que o IPHAN ele está aberto ao uso do imóvel, né? Uhum. E isso fica bem claro nas análises que a gente faz, que eles fazem dos nossos projetos aqui, sabe? O IPHAN ele é um entusiasta do uso do imóvel, né? Porque não faz sentido Sim. você tombar um ambiente, um núcleo, para que as casas fiquem abandonadas, ou para que os imóveis não tenham uso, né? Ou o que acaba acontecendo às vezes que acontecia um pouco em São Francisco, e isso está mudando um pouco, tá? Era durante o dia a cidade fica movimentada e à noite a cidade fica muito vazia, Sim. né? Porque tem muito comércio, pouca gente mora, Uhum. então à noite as pessoas vão embora para suas casas e o centro histórico fica vazio, né? Isso tem mudado um pouco, os comércios têm mudado um pouco também o tipo de uso, né? Uhum. Hoje tem mais restaurantes, mesmo algumas lojas ficam abertas até mais tarde, entenderam que o turista também vai passear à noite, né? Até o turista da cidade, né? Sim. A pessoa que mora na cidade e que trabalha durante o dia vai passear no centro histórico à noite, né? Então eles entenderam também que prolongar o período do comércio aberto também é uma vantagem. E até tocando nesse assunto, né, do comércio ficar um pouco mais aberto até mais tarde e ter mais pessoas circulando em horário não comercial. Recentemente teve a Festa das Luzes, né, e a gente teve a oportunidade de estar aí com vocês também e perceber o quanto é importante, né, as pessoas circularem, o quanto foi bonito todo esse trabalho, né, de patrimônios históricos sendo projetados luzes, enfim, né, essa parte inovadora também de dar outros usos, né, que não só uma fotografia estática ali, algo bonito de se ver, mas né, esse foi um projeto também muito bacana que nasceu em Joinville e foi para São Francisco do Sul, focando nessa questão dos patrimônios, né, dessa Sim. projeção de luzes e música, enfim, foi muito bacana. E essa questão do IPHAN, então, Márcio, como você colocou, né, na tua experiência, eles são sempre muito abertos, né, sempre ser consultados antes de fazer qualquer coisa, e acredito que isso que também tem que ser modificado um pouco na cabeça das pessoas, né? Primeiro pergunte, primeiro vá lá, né, mostrar o que você precisa e não comece a fazer já, porque pode ser que dê problema, e daí para desenrolar esse problema depois fica muito mais difícil, né? E como você comentou também, né, é uma prática de vocês, antes de até assinar um contrato com o cliente, de conversar e já ter essas características de chegar para o cliente muitas vezes e dizer assim, olha, essa tua ideia aqui não vai dar certo, mas a gente pode ir por esse lado, né? E você tem, assim, algum exemplo aí de São Francisco do Sul mesmo, ou até de outros conhecimentos que você tenha, né? Que você participa, assim, de muitas capacitações e viaja bastante até indo atrás de conhecimento, de patrimônios que fizeram tudo 100% dentro da sua legislação, né, e que conseguiram hoje estar sustentáveis financeiramente, que talvez antes eram residenciais e viraram comerciais, justamente para conseguir dar um uso, como você falou, né, o escritório de vocês é um exemplo disso também, talvez de uma casa que estivesse lá fechada, e hoje tem, né, um escritório funcionando ali no horário comercial. Vou usar o nosso escritório como exemplo, que eu acho que é um bom exemplo, e depois eu vou citar outro exemplo. O nosso escritório, a casa onde fica o nosso escritório, né, o imóvel, ele estava abandonado, Uhum. ele ficou muito tempo abandonado, na verdade, e em 2017 a gente fez o projeto e a obra ficou pronta em 2019. Eu lembro que em 2017, quando eu fui visitar para começar a fazer os levantamentos, tal, a porta da frente nem abria, de tanto mato que tinha dentro. A porta de entrada não abria, né? Não conseguia abrir a porta. Nossa.
de tanto mato que tinha dentro, o telhado estava ruído, enfim, era uma casa 100% abandonada. O vizinho morava, então tinha uma casa vizinha, ou seja, esse imóvel abandonado também criava um problema para o vizinho, porque imagina, por exemplo, infestação Sim, de insetos. animais, né? Enfim, né? Ali tinha pessoas que moravam nessa casa, usavam a casa, sei lá, para dormir, enfim, né? Um uso não condizente com o lugar, né? E isso causava, obviamente, muito dano ao vizinho morador, que era Sim. morador dali, né? Então, eu acho que assim, quando o fato de você revitalizar, usar o ambiente, né? Dar um novo uso, talvez, né? Era o espaço que eu estou ali hoje já foi uma casa, claro, né? A gente, quando fez o projeto, como não tinha mais nenhuma parede interna, nada, praticamente só as paredes laterais, a gente pôde, inclusive, fazer algumas alterações. Que é o Caio só retornando um pouquinho da questão do IFAM, né? De você poder fazer modificações, Sim. né? Eu não tinha nenhum retrato de como eram as paredes internas. Não fazia sentido eu ficar tentando recuperar uma situação que já não existia mais, né? É um falso histórico. Eu não sou muito, eu não gosto muito disso, sabe? Os nossos projetos aqui a gente tenta não ir por essa linha, tá? Eu acho que o que é novo tem que ter cara de novo, Sim. sabe? Até para mostrar a temporalidade de cada coisa, né? Por exemplo, eu vou só dar um pequeno parênteses. Eu vejo gente tirando foto, às vezes, na frente de alguns lugares aqui na cidade. Eu tenho certeza que ela faz uma selfie e publica lá, tô aqui do Centro Histórico, São Francisco, Centro Tombado, histórico, e ela tá tirando foto numa casa que tem 20 anos, sabe? E que é um falso histórico, entendeu? Que alguém imitou lá uma janela, uma porta, tal, e a pessoa... E talvez do lado dessa casa tinha uma casa centenária, e não foi nessa casa que ela tirou a foto, sabe? Eu acho que tem essa questão aí que também acho que é importante. Tem um outro local que eu acho que foi bem legal também. A gente tem a gente fez alguns projetos que eu gosto bastante aqui no Centro Histórico. Tem, por coincidência, são duas adegas, desculpa, duas wine stores. Uma que a gente fez há bastante tempo já faz acho que são 14 anos que a gente fez esse projeto. Que fica atrás da igreja, né? Um casarão que fica bem aos fundos da igreja matriz do Centro Histórico, que era uma casa que estava abandonada também, né? Assim, não tinha muito do telhado, tinha o telhado, mas estava totalmente abandonada, né? Um mato enorme, tanto atrás do terreno lateral também, atrapalhava vizinhos. Ali foi um restauro da fachada e da cobertura e uma reformulação total da parte interna para acondicionar uma loja, né, de vinhos, né, uma delicatessen. E hoje até esse projeto foi ampliado, na época por nós também, uns 2 ou 3 anos depois, a gente ampliou o projeto para criar uma área de restaurante também, né? Então, no fundo desse terreno, que era um mato, que atrapalhava os vizinhos, hoje é um jardim, tem fonte, tem áreas cobertas, tem bancos, cadeiras, mesas, enfim, é um lugar que ficou lindo ali também, né? E útil, e como é um restaurante, eles ficam abertos até de noite, né? Abre ali por volta, e como é uma loja e restaurante, eles abrem mais cedo e acabam ficando abertos até de noite, também é um uso melhor para o ambiente, né? Tem um outro lugar que também estava abandonado, uma sala comercial que não estava alugada, estava muito tempo parada também, que virou também uma wine store também, que é a Cave de Solis, que ficou bem legal também. E ali a gente ainda teve uma intervenção que eu acho legal comentar, porque esse local, ele fica bem na orla, bem próximo ali à Capitania dos Portos, tá? Num passado muito distante, esse lugar também era um armazém, tinha um trapiche na frente desse lugar, um trapiche bem grande, né? Onde os produtos também chegavam ali, sabe? Isso, claro, ao longo do tempo. Lá na maquete, por exemplo, está representado desse jeito. Na década de 40 era assim. Isso, é claro, se perdeu, né? Isso não existe mais, né? Nem hoje existe mais. Só que foi feito em 2003 e 2004 um calçadão ao redor da orla, né? E houve um prolongamento desse calçadão. Então, você passava por trás desse prédio. Mas esse prédio não era conectado com esse calçadão, sabe? Então, virava um fundo do prédio. Então, tinha gente que ia ali também para usar droga, enfim, era um lugar ruim, sabe? Escuro, tinha uma praça, mas que não era muito qualificada, tinha degradada, era degradada, tinha vandalismo, sabe? Então, o que a gente fez ali? A gente criou essa wine store, a gente foi atrás de fotos, né? Onde a gente justificou que havia uma porta naquela parede, uma parede que hoje não tem porta, mas lá antigamente havia uma porta, porque era um armazém. A gente abriu uma porta, que aí sim teve acesso a esse calçadão externo. A gente criou, inclusive, uma área de mesas ali,
onde o cliente assinou um contrato com a prefeitura de manutenção daquela praça, Sim. sabe? Então, agora o cliente mantém a praça, é um lugar útil, ele fica aberto até mais tarde, tá limpo, tá organizado, né? Ele, claro, ele não cuida só do pedaço dele, ele cuida de uma extensão grande até, não é só uma pequena área, ele cuida de uma área grande, né? Ele assumiu o compromisso de cuidar de uma área maior até do que a área que fica em frente ao comércio dele, mas é uma maneira de você ver um lugar que tinha um uso inadequado, que estava vazio, e que hoje tem um uso comercial, turístico também, porque é um lugar que é um restaurante, até é bem bom, um restaurante, é bem legal, né? E que recebe muita gente todo dia, né? Sim. De um lugar que era vazio, né? Que as pessoas nem gostavam de passar ali. Eu passava ali, caminhava com meu filho, com a minha esposa por ali, mas é um lugar que não era muito legal. Há uns 5 anos atrás, ele era mais escuro, mais assim, tinha muito vandalismo naquela região ali, sabe? E hoje é um lugar que está mais iluminado, mais bem resolvido, paisagismo, enfim. Que bacana. Eu não consigo nem imaginar o escritório de vocês não conseguindo nem abrir a porta lá de tanto mato que tinha dentro, porque conheço como é hoje, né? Então, olha a transformação que tem, né, um projeto. E acho que, assim, uma pergunta que não quer calar também, né, Márcio? Além da legislação, se fala muito no custo elevado, né, de você fazer uma obra, muitas vezes, num bem que é tombado, enfim, que é preservado, né? Geralmente os projetos que vocês têm, esse investimento, ele acaba sendo do próprio proprietário desse bem, ou vocês já trabalharam, por exemplo, com projetos para captar recurso para daí conseguir fazer essa obra? Então, normalmente, via de regra, é recurso próprio, tá? Via de regra, é recurso próprio. O proprietário, claro, e aí depende muito do projeto, depende do que ele quer fazer e depende do estado que está o imóvel. Por exemplo, o nosso imóvel ali, né? Já não tinha mais forro, já não tinha, onde é o nosso escritório, né, na época, né? Não tinha piso, não tinha forro, não tinha parede, né? Então, assim, não é um restauro. É Sim. quase que uma obra comum lá dentro. A fachada, sim. Claro, as esquadrias, porta, enfim, né? Isso foi feito assim, de forma a ficar uma coisa respeitando a parte histórica da fachada, tá? Mas internamente é uma obra normal, vamos dizer assim, tá? É claro que a gente tem vários casos aqui, onde não, onde dentro está preservado o que é, né? E aí, nesse caso, o ideal é você recuperar ou até restaurar, né? O restauro restauro, né? É voltar ao que era, Sim. né? É você ter uma referência histórica, você ter uma referência talvez fotográfica, ou talvez você ter um projeto de como foi feito, né? Mas é você recuperar aquilo do jeito que estava. A gente já fez projetos aqui no Centro Histórico, por exemplo, essa primeira adega que eu falei, que é a Porto Mediterrâneo, o telhado não tinha nenhum prego. Toda a estrutura era feita com encaixes, né? Então, assim, é uma história que não se repete mais. Isso não existe mais aqui, né? Mas ela foi recuperada desse jeito, né? O projeto ali foi um restauro da cobertura, né? Onde a gente achou um carpinteiro que tinha um bom conhecimento, ele não era muito antigo, mas ele tinha um bom conhecimento, e ele conseguiu recuperar todos os encaixes, né, da cobertura, e também não usou prego nenhum, né, a estrutura principal, né, na estrutura mais pesada, sabe? Então, via de regra, os recursos são próprios. Já houveram casos aqui, isso não está mais vigente, né? Alguns casos, por exemplo, tem às vezes, alguns editais que o próprio IFAM lança, né? O IFAM lança alguns editais, aí você pode participar. E vai depender muito de cada caso, mas normalmente os valores não são tão altos, então a pessoa tem que meio que escolher o que vai fazer. Sim. Vou recuperar a fachada e recuperar a cobertura, né? Porque uma cobertura boa, funcionando, não tem goteira, não entra umidade para dentro da casa, boa parte dos problemas estão resolvidos, né? Ou então, há um tempo atrás também o governo federal também lançou um projeto que era de imóveis privados. Você fazia um projeto e era só fachada, cobertura e parte elétrica. Esses 3 itens, né? E eu fiz aqui, pelo menos para esse projeto, acho que a gente fez uns 10 a 12 Olha projetos só aqui, né? Isso foi em 2007, mais ou menos, tá? Lá por 2007, perto de 2006, 2007. A gente fez vários projetos desses. Como eu disse, bem no começo dos meus trabalhos, eu fiz alguns projetos de patrimônio, alguns desses foram com esse projeto, que era um financiamento do governo, né? Carência de 1 ano para começar a pagar,
juros zero, o governo que pagava, tinha juros, mas era assumido pelo governo e a pessoa começava a pagar um ano depois do financiamento. Que bacana. Porque, como eu falei, né, antes de te fazer a pergunta, além da legislação, essa parte financeira, né, pega muito, assim, porque muitas vezes esses patrimônios estão ainda, como você falou no início também, com pessoas mais idosas, né, que aí sobrevivem muitas vezes da sua aposentadoria, né, os filhos já não, ou não têm filhos, ou os filhos já não estão mais ali, ou não querem ocupar esse bem também, porque acham, né, e enxergam ele como um prejuízo, como um fardo, muitas vezes, né, ter um imóvel mais histórico assim. E a gente recebe muito, né, desses questionamentos, assim, como que, né, um casal mais idoso que vive da aposentadoria, como é que ele vai conseguir pagar um projeto, né, para fazer todo esse restauro. Então, é bacana saber, né, que existem essas formas, esses editais, até mesmo pelo IFAM, mas que talvez você, para conseguir fazer uma obra completa, tenha que participar de 3, 4 editais, né, para o mesmo imóvel, porque, né, ele vai ser fatiado aí em várias partes. Sim. E esses editais, eles são muito esporádicos, tá? Eles não acontecem com tanta frequência. Esses que eu falei lá de 2006, por exemplo, nunca mais se repetiram, né? Eles aconteceram lá na esteira do programa Monumenta, né? O programa Monumenta era um programa de apoio a projetos de bens imóveis, né? Tombados para algumas cidades históricas do Brasil. E aí eram bens, assim, bem... como é que eu vou dizer, bem icônicos, né? O Museu do Mar recebeu recursos, Mercado Público recebeu recurso, Igreja Matriz, o Museu Histórico recebeu recurso também, e, assim, alguns prédios mais icônicos de importância social também, né? Sim. E na esteira disso, acabou que eles estenderam o programa e chamaram de imóveis privados aí, né? E aí algumas pessoas tiveram essa oportunidade. Mas esse projeto, por exemplo, pelo menos aqui na região sul, aqui para a nossa região, ele não se repetiu mais, tá? Pois é. Que pena, né? É. E abordando um pouquinho mais dessa questão da legislação, Márcio, você acha que o que se apresenta hoje, né, a legislação atual, ela é suficiente para garantir uma proteção e uma valorização desse patrimônio que a gente tem, ou ainda precisa se evoluir muito nessa questão? Eu acho que sim, ela é relativamente viável. Eu acho que na verdade, sim, a lei ela pode parecer subjetiva até, tá? Algumas regras do IFAM, eu comento isso até com o pessoal aqui do IFAM, né? Como eu já trabalhei um pouco com eles um tempo atrás, eu comento que algumas leis elas parecem subjetivas, não são, mas elas até podem parecer subjetivas, né? Porque às vezes uma casa é muito parecida com a outra e em uma delas você pode fazer uma coisa e em outra casa você não pode fazer uma coisa muito parecida, mas é que cada caso é um caso, né? E é nesse sentido que eu vejo a evolução da legislação, sabe? Eu sei que o IFAM tem feito um movimento nesse sentido, de atualização da forma de análise, né? Eles têm duas leis principais que eles usam, pelo menos aqui em São Francisco do Sul, são duas leis principais. Uma tem a ver com fiscalização, a outra tem a ver com análise de projeto. Essas leis é o que norteiam as análises de projeto e as fiscalizações de obras já em andamento, né? Mas eu acredito que a atualização disso está nessa conversa mesmo, que os arquitetos, os profissionais têm que ter com o IFAM das peculiaridades de cada projeto também, né? Porque, vamos dar um exemplo, né? Tem projetos, assim, por exemplo, lá nas Missões, lá no Rio Grande do Sul, né? Tu vê um imóvel que tem uma intervenção super modernista ao redor, né? Fechamento em vidro, é diferente. Tem outros lugares, até fora do Brasil, onde tu tem intervenções, assim, muito radicais até, né? E em algum momento isso foi aprovado, né? Não quer dizer que lá não tem uma lei, né? Só que tem uma lei que talvez seja mais permissiva ou talvez é um caso específico, Sim. né? Eu acho que a questão aqui na nossa região é que, e eu entendo isso, eu vejo isso no IFAM, tá? Eu converso com bastante gente do IFAM e eu vejo que eles cada vez mais têm sido, assim, ouvintes, estão abertos a essas, ao que a mudança e a própria o progresso, não no Sim, a sentido assim evolução, de né? a evolução, sabe? Porque os materiais mudaram, né? O jeito de construir mudou, né? Hoje a gente está falando em construção industrializada. Como é que você vai falar em construção industrializada num imóvel histórico, sabe? Mas você pode ter uma intervenção, uma parte dela seja que pode ser feita de maneira industrializada,
A lei não está tão clara nesse sentido, sabe? Sim. E aí, cada caso é um caso. Aí a pessoa vai ter que entender esse caso, se faz sentido nesse caso, tu teres uma intervenção mais moderna, mais conservadora, Uhum. talvez, ou mais radical, sabe? Mas eu Entendi. acho que tem espaço, com certeza tem espaço para reformulação, para o melhoramento da lei, tá? Uhum. Legal. A gente falou muito, né, sobre o IFAM, mas a gente sabe também que, né, em Santa Catarina a gente tem a Fundação Catarinense de Cultura, né, então tem alguns imóveis que são tombados também em nível estadual, né, pela FCC, e alguns municípios têm as suas leis municipais, né, como é o caso de São Bento do Sul também, que tem as suas leis de tombamento municipal, né, então são 3 esferas aí, municipal, estadual e federal. Além dessa legislação do IFAM, vocês também trabalham com outros tipos de legislação, talvez? Ou a do IFAM, por ser federal, ela é o grande guarda-chuva e as outras são um pouco mais específicas? Como que funciona isso? O caminho é bem por aí, sabe? A gente tem levado em consideração a legislação federal, né? Como a maioria dos nossos projetos é aqui no Centro Histórico, é essa lei que norteia a gente, né? São essas leis que norteiam a Uhum. gente. Eu sei que tem cidades que têm legislação específica, existe até um interesse, eu já conversei com algumas pessoas aqui da cidade, do IFAM, né, de ter uma legislação até mais específica para São Francisco do Sul, Uhum. porque ela tem um tombamento específico, né? Então ela poderia ter uma lei um pouco mais direcionada, né? Hoje a gente tem muitos imóveis vazios, por exemplo, né, aqui no Centro Histórico, vazios, eu digo terrenos vazios, né, Sim. e que você pode construir, na teoria, qualquer coisa, né, desde que você atenda o mínimo da legislação municipal, e aí eu estou Uhum. falando prefeitura, né, mas é claro que se ela estiver dentro do perímetro tombado, a análise inicial, inclusive, será do IFAM, né, então, assim, e aí eles trabalham em conjunto, né, você apresenta para o IFAM a proposta, no meu caso eu faço normalmente isso, apresento para o IFAM uma ideia, mas já sabendo que, atendendo ao IFAM, eu também tenho que atender a legislação Uhum. municipal, né? Entende? Então, assim, eu acho que eu nunca aprovei projetos em outras cidades com legislações municipais ou Sim. estaduais, né? Mas eu acho que a lei federal é guarda-chuva, né? A lei Uhum. federal, se você respeitar a lei federal, dificilmente você não vai conseguir resolver algum problema estadual ou municipal, né? Uhum. Sim, com certeza. E, Márcio, para a gente ir aqui para os nossos encaminhamentos finais, o que você pode trazer realmente de mensagem assim para um proprietário de um bem tombado que está pensando em fazer uma reforma, né? Está um pouco assustado com essa questão da legislação, enfim, a gente sabe que são investimentos, né? Qualquer reforma numa casa normal, digamos assim, que não seja um patrimônio, já é um custo, né? E às vezes você ter alguns materiais específicos para um restauro, uma tinta específica, né? Toda uma mão de obra também mais especializada, porque não é todo mundo que sabe trabalhar com isso, né? Que mensagem que você pode deixar aí para talvez acalmar um pouco o coração, né, desses proprietários e que a gente consiga ter esse equilíbrio, né, entre o progresso, a evolução, mas também a manutenção dos nossos patrimônios que são fundamentais aí para a nossa história. Olha, eu acho que quando uma pessoa pensa em fazer uma reforma, e eu estou falando de reforma, não necessariamente um restauro, né? Um restauro de um bem que tem um valor muito grande, né? Seja na tecnologia usada, na técnica, nos materiais que estão ali aplicados, né? Ele vai precisar, obviamente, de uma mão de obra talvez um pouco mais específica. Mas isso, eu acho que não é a regra geral, né? Uhum. A regra geral é que eu tenho imóveis que têm valor arquitetônico, têm valor histórico, mas eu acredito, e já fizemos aqui, inclusive, um pequeno treinamento, né? A gente achou uma mão de obra que era boa, mas não era uma mão de obra Uhum. especializada em obras históricas, por exemplo, em uma obra de arquitetura histórica, tá? Mas a gente, num pequeno treinamento, numa orientação normal, assim, Uhum. nada tão profundo, tá? A gente conseguiu passar umas orientações básicas para essa mão de obra, e essa mão de obra conseguiu aplicar. Talvez uma tinta que dure mais, não necessariamente uma tinta tão específica, mas uma tinta que dure mais, né? Respeitando algumas características específicas do jeito de fazer, né? Porque as pessoas talvez estão acostumadas, essas mãos de obras, com um jeito muito atual, Uhum. né? Mas ainda artesanal, né? Porque se tu for olhar uma obra hoje, uma casa convencional de tijolo e cimento, é artesanal também, né? Sim. É só um outro jeito de fazer artesanal, sabe? Então, um bom pedreiro, um bom construtor, ele vai conseguir trabalhar na tua casa.
tá? Eu acho que a gente tem que imaginar também, eu diria como um recado para quem tem um imóvel histórico, ele tem que entender e tem que se fazer pertencer a ele, sabe? Porque esse imóvel, ele está ali, não é por acaso, ele faz parte da história, ele faz parte de um momento da história, né? Ele foi construído com um tipo de tecnologia, ele fez parte, provavelmente, de um estilo arquitetônico, né? De um estilo, inclusive, social daquela época, né? Por que as casas, por exemplo, têm somente uma porta, tem 2 janelas, ou por que não tem porta nenhuma na entrada, o acesso é lateral? Tem várias características que são legais de você manter, né? Que contam a história do lugar. E a pessoa tem que entender e tem que valorar isso, sabe? Eu acho que isso tem muito valor. E quando a pessoa quiser fazer um projeto, procurar um profissional. Eu tenho certeza que os profissionais que são sérios, tá? Eles vão achar uma solução ideal para a tua situação, tá? Eles vão conseguir, com certeza, respeitando a legislação, respeitando o que se precisa respeitar, tá? Eles vão, com certeza, conseguir alcançar o que a tua vontade, né? Sim. Colocar ali na prática, no projeto, a vontade do proprietário, respeitando as regras e criando um ambiente que ele queira, né? Uma mudança, uma alteração, uma simples reforma, né? Enfim, eu acho que, assim, se você tiver bem assessorado, sabe? E não ter medo, sabe? As pessoas não têm muito conhecimento, na verdade. Sim. Eu acho que as pessoas têm que ter conhecimento. Vai atrás do conhecimento, vai atrás de um bom profissional, sabe? Eu acredito que dessa maneira a chance dela errar é muito pequena, né? E, inclusive, com um bom profissional, você pode, inclusive, também fazer uma obra mais prática, mais barata, inclusive, sim, né? E não fazer um investimento sem conhecimento, sabe? Com certeza. Márcio, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui. Eu gostaria que você deixasse então aqui, né, qual que é o Instagram da MRA Arquitetura, se tiver alguém interessado também em continuar essa conversa com vocês, devido à experiência que vocês têm também em projetos aí com bens tombados. Então, o nosso Instagram aqui, pessoal quiser acompanhar, a gente faz alguns vídeos, inclusive tem vídeo lá do nosso escritório, lá dentro do Instagram você vai poder conhecer um pouquinho nosso escritório, é @MRA Arquitetura, tá? Pode acessar lá, quiser mandar conversar com a gente, tiver alguma dúvida relativa a essas questões ou outras também, tá? A gente está aberto. Quiser nos visitar também para conhecer como é que é uma casa histórica que tem uma intervenção mais contemporânea dentro de uma casa histórica, também é um bom exemplo para você visitar aqui em São Francisco do Sul. Ficam todos convidados. Muito bom. Obrigada, Márcio. Então, a gente chega em mais uma finalização aqui de gravação de episódio do podcast Ecos do Tempo. Agradeço a você que ficou com a gente até agora. E fica ligado que daqui a pouquinho tem mais um profissional também vindo conversar aqui com a gente para continuar esse bate-papo tão especial.